Bem, pessoal, a gente está falando sobre um componente chamado texto. E, bem, a gente já frequentemente, eu acho que texto das primeiras aulas, a gente já está utilizando esse componente texto, então tá na hora de falar um pouco dele, o que ele exatamente é, que nada mais é esse texto na tela do usuário, simplesmente isso. Então, vamos falar um pouco sobre ele. Aqui está a documentação dele e tem várias propriedades aqui, algumas propriedades específicas somente para iOS, algumas outras propriedades específicas que só funcionam para Android. E eu separei aqui algumas propriedades bem importantes que a gente podemos utilizar. A primeira propriedade que eu separei, né, que é essa propriedade do clique. Quando a gente clica aqui nesse botão, simplesmente é como se ele fosse um botão, sabe? Esse texto funciona como se fosse um botão, e ele exibe esse alerta aqui, ó, o texto clicado. E já o on long press, que seria um clique mais longo. Por exemplo, quando a gente clica aqui, foi um clique tipo rapidinho, ó. Ele não aparece nenhum alerta. Mas se a gente clicar mais com força e mantendo, né, pressionado. Então, essa diferença entre esse daqui, que é somente um clique, né? Esse aqui já é um clique mais longo, por assim dizer. E já existem outras propriedades também. Já essa propriedade aqui transforma aquele texto em algo onde você pode ser selecionado pelo usuário. Por exemplo, se eu pegar esses textos aqui de baixo, eu não consigo selecionar eles. Não consigo, mas se eu pegar esse daqui, é possível ser copiado. Então, esses textos aqui só é essa esse selecionar só é possível graças a essa propriedade. Esse daqui é o número de linha que pode ser exibida. É o número de linha. Esse é um texto longo para ser exibido em, no máximo, ele colocou 3.1 aqui, porque eu defini como um. Eu só quero que ele exiba aquele texto em uma única linha. Mas se eu retirar esse cara aqui, ele vai conseguir exibir normal o texto completo. Então, essa propriedade é muito bom quando você quer definir, né? Que você quer que aquele texto exiba em uma única linha. Este daqui de baixo é quando a gente define esse número de linha, só que existe três formas de a gente colocar, né, aqueles três pontinhos, ou no final, ou no meio, ou no início. Esse daqui, que é o truncado no final, ele vai exibir esses três pontinhos no finalzinho, enquanto não cabe o texto no seu container. Não coube? Cara, três pontinhos no final. Já esse daqui, já é no início. Ele exibe toda a parte final do texto, três pontinhos no início. Três pontinhos no início, exibiu o restante do texto. Já esse daqui, aqui já o nome já o próprio diz, né? Meio. Então, ele vai exibir o texto, uma parte no início, uma parte no final, mas no meio ele tá aqueles três pontinhos. Já esse daqui, ele simplesmente não coloca os três pontinhos. Ele simplesmente termina o texto. Um exemplo aqui, ó. Esse é um texto longo a ser exibido e no máximo, mais nada. Acabou. Ele não exibe três pontinhos no início, no meio, no final, enfim, acabou. É isso que ele faz. O padrão é esse daqui, ele colocar os três pontinhos no final. Porém, eu não quero que. Eu quero que exiba em uma única linha, porém que eu não quero que quebre. Eu quero que o texto diminua de tamanho. É possível fazer isso? Sim, é possível. Que é essa propriedade aqui. Adjuste font size. Então, esse carinha aqui vai fazer com que o texto ele diminua de tamanho para que ele caiba no seu container com somente uma linha. Aqui a gente pode definir duas, três, quatro, quantas a gente quiser. E aqui embaixo, esse mínimo font scale, a gente podemos definir o menor tamanho possível que a fonte deve ser ajustada.
Então a gente consegue trabalhar esses dois caras aqui junto, tá bem? E esse aqui, Alan Fonte Scaling, é, faz com que quando a gente acessa a configuração do celular, quando a gente vem aqui, se eu não me engano, aqui em configuração tem essas propriedades, né, do font size. Então, essas propriedades permitem com que a gente aumente o tamanho do texto no nosso dispositivo, né? Porém, se a gente definir aqui como false, impossível esse texto ele crescer. Impossível. Ele não vai crescer. Por padrão, esse cara é true. Ele vai permitir que, se você aumentar o tamanho, a escala de fonte do seu dispositivo, vai aumentar o texto também. Porém, a gente tem essa propriedade para impedir isso e esse texto, consequentemente, não vai crescer e vai ficar com a mesma fonte que você definiu inicialmente. E esse cara aqui é o Masco Fonte, é parecido com esse mínimo fonte Scaling. Porém, esse cara aqui vai trabalhar juntamente com esse aqui de cima, né? Então, qual é o máximo de tamanho que o seu texto pode crescer? Pode ser multiplicado por 2, por um, por 3. Então, essa é uma propriedade. Cara, essas aqui são as propriedades principais. Provavelmente vocês não vão usar todas elas, mas eu queria deixar registrado algumas dessas propriedades aqui no vídeo, já que a gente está falando muito sobre esse componente, a gente está utilizando bastante em praticamente em todas as aulas e vamos continuar. E vou também mostrar também no decorrer do vídeo outros componentes que também a gente está utilizando bastante e será bastante útil. E é isso, pessoal.